Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos dar início aos nossos trabalhos dessa noite, pedindo a todos que desliguem os seus celulares ou deixem abaixadinho, ou conversas vamos deixar para depois. Nesse momento vamos elevar o nosso pensamento a Deus e dar início aos trabalhos dessa noite. Gostaria que todos me acompanhassem na prece para o início da reunião. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-os como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o impacto das influências espirituais na vida de vocês, nos pensamentos de vocês. Eu sou um espírito que trabalha na parte de segurança. Então, quando chegam pessoas aqui no Miguel Arcanjo que não estão bem acompanhadas espiritualmente, são espíritos como eu, que vão ali agir para tentar afastar aquele espírito que está fazendo mal para o encarnado, tentar resolver da melhor forma possível aquela situação. Mas hoje, filhos, eu gostaria de alertá-los que não é só um trabalho nosso, não depende só de nós, melhor dizendo, o afastamento de espíritos que estejam fazendo mal a vocês. Depende muito mais do seu próprio comportamento. Depende muito mais dos seus pensamentos, da energia que você está vibrando. Sabe por quê? Porque se o seu pensamento não se modifica, se a sua energia não se modifica, nós tiramos um espírito, já abriu passagem, já abriu espaço, digamos assim, para que outros entrem. Se você não mudar os seus pensamentos, se você não mudar a sua energia, é o livre-arbítrio, filhos. Você está escolhendo pensar desta forma, você está escolhendo vibrar desta forma, então você vai atrair determinado tipo de espírito. E isso vale para o bem também. Se você tiver bons pensamentos, se você tiver uma energia boa, vibrando numa energia boa, você vai atrair cada vez mais espíritos de luz. Então, filhos, se as coisas não estão boas, e se principalmente vocês tiverem a certeza de que existe um espírito ao seu lado lhe fazendo mal, imediatamente, filhos, comecem a mudar a sua linha de pensamento.
Comecem a acreditar no poder de ajuda do nosso Pai Criador. Exerçam a sua fé na sua magnitude, filhos. Porque se não houver essa mudança de comportamento e de pensamento, não adianta. Você vai continuar atraindo espírito negativo. Se você continuar com pensamentos negativos, você vai continuar atraindo energias negativas e daqui a pouco mais espírito negativo. Eu senti necessidade de vir dar a minha palavra hoje para que vocês entendam que o processo, filhos, depende muito de vocês, depende muito do comportamento de vocês. Até mesmo, digamos que você não tenha culpa, fizeram um trabalho para você e mandaram através desse trabalho que um espírito fique ali do seu lado. Esse espírito só vai ter força para agir na sua vida se você permitir. Se você estiver com a cabeça alinhada, com a sua fé em dia, com a sua energia boa, podem fazer 500 coisas contra você, Deus não vai permitir que te atinja. Agora, se você, através do teu livre-arbítrio, abre as portas do teu coração, deixa essa energia, esse espírito te influenciar, o único culpado disso é você, filho. Você está se permitindo viver essa situação difícil. Então se policiem nos seus pensamentos. A vida não é fácil, mas também não é só sofrimento. Então policiem os seus pensamentos, respire fundo, foque nas coisas boas que você tem na vida. E quando você sentir que alguma coisa está estranha, venha até nós, tome o seu passe, mentalize uma ajuda, você vai receber essa ajuda. E daí veja o que você precisa mudar, qual postura você precisa mudar para que você não se sinta mais dessa forma. Eu fico muito triste quando eu vejo um encarnado vir pedir ajuda, a gente ajuda, mas sabe que não vai ser 100% eficaz, porque ele ainda não se modificou, porque ele ainda não entendeu que o verdadeiro remédio está nas mãos dele, não está nas nossas. É a mesma coisa que você vier todo sujo de lama, eu te dou um banho, você vai lá e se joga na lama de novo. De que adiantou minha ajuda? Em nada. Depende de vocês, filhos. Tudo na encarnação depende de vocês. Ela é sua. Você tem o poder de fazê-la ser proveitosa ou não. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema de hoje é a conexão entre espiritualidade e saúde física. A doutrina espírita nos ensina que somos seres espirituais vivendo uma experiência material e não o contrário. Esse entendimento modifica a forma como encaramos nosso corpo, que passa a ser visto como um instrumento temporário que nos permite evoluir. Nosso corpo físico reflete, em grande parte, o que trazemos em nossa bagagem espiritual, nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. Allan Kardec questiona os espíritos sobre a influência do pensamento e da vontade sobre o corpo, e os espíritos nos explicam que essa influência é enorme. Nossos pensamentos, especialmente aqueles de cunho negativo, como raiva, inveja ou tristeza, podem prejudicar o nosso equilíbrio físico, enquanto a prática de sentimentos elevados promove o bem-estar. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, explica que o pensamento é uma força criadora poderosa. Quando cultivamos pensamentos saudáveis e edificantes, estamos gerando vibrações que alimentam positivamente nossas células e órgãos. Esse entendimento sugere que, assim como alimentamos nosso corpo físico com o que é saudável, devemos também alimentar nosso espírito com bons pensamentos e atitudes. Pensemos em exemplos simples do cotidiano. Quando estamos alegres, notamos que nossa disposição física melhora. O sistema imunológico fica mais forte e o cansaço parece diminuir. Por outro lado,
Quando cultivamos mágoas ou ressentimentos, nosso corpo sofre, tornando-nos mais propensos a doenças. A prece no Espiritismo é um meio de elevar nosso pensamento a Deus, conectando-nos com energias superiores. Ao nos colocarmos em sintonia com o bem e com os bons espíritos, recebemos influências positivas, que podem até mesmo auxiliar na recuperação física. A doutrina espírita nos ensina que algumas doenças podem ser mecanismos de expiação ou provas, servindo para nos auxiliar no aprendizado e na evolução espiritual. No entanto, não devemos interpretar isso como um castigo divino. É importante refletir que, muitas vezes, as doenças são oportunidades de revisão de atitudes, de paciência e de resignação. Através do sofrimento físico, o espírito pode amadurecer, aprender a valorizar a saúde, o bem e o amor. A cura verdadeira não é somente a eliminação dos sintomas físicos, mas sim uma transformação espiritual, um alinhamento com as leis divinas e uma vivência mais harmoniosa. A reforma íntima é a chave para essa cura verdadeira. Quando buscamos perdoar, amar e respeitar o próximo, estamos fortalecendo nosso espírito e, por consequência, criando condições para que a saúde física também se restabeleça. Através da prática do bem, da caridade e do desenvolvimento de sentimentos elevados, podemos nos libertar de influências negativas e curar doenças que muitas vezes têm origem espiritual. Cultivar uma vida espiritual saudável é a essência para uma existência plena e equilibrada. Portanto, busquemos constantemente a reforma íntima, o desenvolvimento de pensamentos elevados e a prática do bem, como caminhos para a verdadeira saúde. Que possamos então, a cada dia, nos esforçarmos para nos elevar espiritualmente e assim contribuir para o nosso bem-estar físico e para o bem-estar de todos ao nosso redor. Muita paz a todos e que a luz do conhecimento nos guie sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Filhos, sem dúvida, todos vocês diariamente estão interagindo com outras pessoas. E isso às vezes cria situações de sofrimentos, de dificuldade, mas em grande parte também das dores, dos sofrimentos de vocês também estão relacionados com as atitudes de vocês. E se a gente não tem a capacidade de mudar as atitudes e os pensamentos de quem está em volta, a gente tem que tentar nos modificar para que as coisas sejam mais calmas, serenas, tranquilas para a gente. A encarnação está longe de ser uma coisa fácil, mas também não é para ser só sofrimento. Muitas vezes os sofrimentos também estão vindo de sonhos ou atitudes ou maneiras, às vezes, de entender a vida, que o sofrimento está te ensinando que aquilo ali não vai dar certo, não vai te levar a lugar nenhum, mas você continua insistindo. Esses dias eu já comentei aqui que no filme para aqueles que viram como que é o nome daquele médium que está vivo ainda? O Divaldo. O filme do Divaldo, para aqueles que viram, Joana de Ângeles fala para ele, ele está comentando as dificuldades da vida dele, né?
E Joana comenta que, apesar de tudo que aconteceu, a vida é um grande teatro e nunca nada foi relacionado às outras pessoas, mas foi relacionado a Ele. O que ela quis dizer com isso? Que tudo que acontece na tua vida é relacionado a você. Você vê que na palestra estava dizendo ali que quando a gente aprende a ter paciência, equilíbrio, a amar, a perdoar, tudo fica mais fácil. Então esses sentimentos que todos estão aqui para aprender. E a gente só aprende esses sentimentos sendo testados naquilo que a gente não consegue fazer. As pessoas que têm às vezes dificuldade do perdão vai estar passando por situações difíceis para treinar, porque sentimento é treinar. Aqueles que não têm paciência para nada, a vida vai estar te testando. Aqueles que são extremamente ansiosos, a vida vai estar te testando. E enquanto você não aprender, porque isso aqui é uma escola, as dificuldades, as provas continuam se repetindo. Porque você não aprendeu a lição, então continuam se repetindo. E é uma lição que você solicitou para essa encarnação. A gente sabe que para o encarnado, quando está aqui, é difícil entender isso. Mas você solicitou. Você viu lá em cima, puxa, eu ainda tenho que aprender algumas outras coisas que eu não consegui, ou estou fazendo de maneira errada. Eu preciso aprender. Aí lá no plano espiritual você aprende a teoria. Aqui você vai estar na prática. Então é tudo relacionado às tuas atitudes. Então, quando você consegue ter atitudes equilibradas, fazer a tua parte o melhor possível para você e em relação aos outros, isso vai transformar a tua vida numa vida mais leve. Ah, mas a outra pessoa vai continuar me ofendendo, a outra pessoa vai continuar. Sim, ela vai continuar. Pode ser que continue essa encarnação, pode ser que você tenha aprendido e Deus mande tirar essa situação da tua frente. Mas quando você aprende a levar as coisas de uma maneira mais equilibrada e mais serena, mesmo quando as pessoas fazem coisas contra você, você não vai sentir tanto, porque você vai olhar alguém que ainda não aprendeu a maneira correta de agir. É a mesma coisa quando você pega uma criança muito pequena que vai lá e quebra alguma coisa, você entende, puxa, ela não sabia, ela quebrou, não tem entendimento. Procure olhar outros adultos da mesma maneira, apesar de às vezes ser um absurdo o que aquele adulto faz, mas naquele sentido ele ainda não aprendeu. E eu falo isso, não é que tem que passar a mão na cabeça, tem que dar... Não é isso. É você não sofrer. Porque se você tem dificuldade de modificar os teus pensamentos, muito mais difícil é modificar o do próximo. Então quando você começa a entender a vida, pois está complicado, meu chefe não é assim como eu gostaria, meus colegas de trabalho não são como eu gostaria, meu trabalho não é como eu gostaria, a cidade que eu moro, a minha família e assim por diante. Mas eu estou aqui convivendo com todas essas pessoas para eu aprender paciência, equilíbrio, tolerância e quem sabe com o meu exemplo amenizar o lugar e ensinar essas pessoas a fazer o mesmo. Porque quando você consegue se controlar mesmo no meio da dificuldade, aquilo não te atinge tanto. E por que não te atinge tanto? Porque tudo é energia. Isso é uma coisa que é vital vocês aprenderem. Quando vocês pensam, vocês emitem energia. Quando as outras pessoas pensam, elas emitem energia. Se não são energias direcionadas um ao outro, só de você estar perto, você está envolvendo a pessoa na tua energia e ela está envolvendo na dela. Só que se são energias diferentes e você está protegido pelo teu equilíbrio, pode ser que você fique triste, magoado, mas não vai passar disso. Porque a tua energia vai barrar para aquilo não ficar dentro de você, não envolver o teu corpo espiritual e por consequência o teu corpo físico. É assim que vocês têm que entender. Por isso que às vezes tem pessoas que parece que o mundo está desabando em volta e elas continuam seguindo, porque se não está na mão dela naquele momento resolver nada, pelo menos ela não vai puxar toda essa energia para dentro e vai fazer com que o corpo físico em algum momento comece a ter problema, porque como vocês alimentam o corpo físico com os alimentos e com o oxigênio, a energia que é emitida por vocês e do que está em volta também alimenta as células de vocês. E é como se vocês estivessem envenenando
o corpo espiritual, que por consequência vai envenenar o corpo físico. Então, quando a Joana de Ângeles fala isso, que é tudo relacionado a você, é que assim, bom, se as pessoas em volta de mim estão todas desequilibradas, eu não vou ficar no mesmo tipo de energia, porque energia semelhante atrai energia semelhante, e vão ficar trocando e todo mundo brigando, discutindo ou tendo dificuldade de estar perto. Eu vou fazer minha parte. Pode ser que aquela pessoa não se sinta bem perto de mim, mas quando nós nos afastarmos, eu estarei tranquilo, porque eu não vou estar absorvendo aquele tipo de energia. É assim que funciona, por isso que é muito relacionado a você, mesmo vocês estando vivendo em comunidade, em sociedade, porque é necessário, porque daí que vem os aprendizados. Então tem que aprender, puxa, eu vou lá encontrar com aquela pessoa, eu já sei que ela vai me incomodar. Se você já sabe que você vai se incomodar, já não vá se irritando no caminho, porque você já se encheu de energia negativa. E chega lá e já descarrega em cima da pessoa, ou ela já está com energia negativa e a mesma confusão começa. Não, eu vou ter que conviver com essa pessoa, ou no meu trabalho, ou seja onde for. Bom, eu vou chegar lá, vou fazer a minha parte, eu já sei que ela é assim, já há um tempão estamos tentando mudar uma cabeça do outro, ninguém conseguiu, às vezes ficam discutindo anos a mesma coisa e ninguém muda. Eu não vou continuar nisso, vou fazer a minha parte, vou sair de lá e vou continuar seguindo a minha vida. É essa que é a importância. Não absorver esse tipo de energia. Já é uma energia negativa que às vezes está com você de raiva de alguém, daí a pessoa aparece, ela manda para você, isso vai se ampliando. Aí você está cheio de energia negativa em volta de você e às vezes começa a descarregar nos outros que nem tem nada a ver com a razão disso tudo. Ou pior ainda, quando você começa a chegar nos ambientes, a tua energia já começa a incomodar. E as pessoas começam a correr, mesmo às vezes sabendo, puxa, não me fez nada, mas não me sinto bem perto. Aí já, é de outra vida. Nem sempre é de outra vida, às vezes é da tua vida agora mesmo, da energia que você está emitindo. Como tem aquelas pessoas que chegam no ambiente e todo mundo quer ficar perto. Às vezes a pessoa nem falou nada, mas todo mundo se sente bem, porque é uma energia boa. E essa energia é de vocês, é emitida e mantida por vocês. A espiritualidade não pode fazer nada. Toma passe no centro, sai com energia boa. Quem que vai manter essa energia? Vocês. Quem que vai trocar por uma energia negativa? Vocês. Então cuidem dos pensamentos. A gente sabe que não é fácil, mas cuidem dos pensamentos. Chico Xavier, uma vez falaram para ele, vai na mesma linha, ele disse assim, Chico, você ajuda tantas pessoas, você ajudou muitas pessoas. E tem gente que não gosta de você, tem gente que te critica, tem gente que gosta em você, tem gente que te deseja mal. E por que a espiritualidade não faz alguma coisa? Ele falou, não tem problema nenhum. Enquanto essas pessoas não gostarem de mim, enquanto essas pessoas me considerarem como um inimigo, elas estão emitindo energia negativa. Quem tem que lidar com isso é ela, a energia negativa está com ela. A partir do momento que eu fizer a mesma coisa, eu estarei emitindo energia negativa e estarei absorvendo tudo que me vem. Então a grande preocupação dele era, eu não posso me achar inimigo ou me tornar inimigo de ninguém, porque da energia mesmo eu vou estar absorvendo. Fora isso, estou protegido. Outro grande problema hoje em dia é a dificuldade que vocês têm de lidar com a opinião dos outros. E hoje em dia, com a internet, vocês têm muitos amigos, vamos usar essa palavra que nem sempre é assim, né? E se dos 500 amigos um te falar mal de você, pronto, o mundo desabou. Você tem que convencer essa pessoa que você não é aquilo. Vocês não têm que convencer ninguém a nada. Você tem que escutar as opiniões. Puxa, a pessoa está certa, devo fazer diferente. Ou não, a pessoa está errada, pronto, joga isso fora. Joga essa energia fora. Não guarde dentro de você. Não tem uma pessoa que já reencarnou, encarnou, que conseguiu agradar a todo mundo. Jesus acabou na cruz. Ele não conseguiu agradar a todo mundo. Então não tenham essa preocupação. Procure antes de mais nada agradar a você mesmo, manter teu equilíbrio, a tua serenidade, porque isso vai ajudar muito nessa encarnação e nas próximas.
Por isso que a gente fala, está tudo nas tuas mãos. Filhos, tem gente que às vezes está com a vida bem difícil. Às vezes para quem olha de fora pode ser não ser tão difícil, mas a pessoa está com aquele sentimento e às vezes tem ideias de cometer suicídio. Pensem que isso aqui é uma escola. Vamos dizer que você está lá no 6º ano da tua escola. Você programou um monte de coisa e está na 6ª série. Você começou, a tua série está vindo. Aí as provas vão vindo, as dificuldades vão vindo, por algum motivo você desiste. Não, eu não aguento mais, não vou aguentar essas dificuldades, comete suicídio. Eu não vou entrar nem no mérito do que acontece depois, enfim. Alguma dificuldade você vai ter quando reencarnar de novo. Claro que não é olho por olho, dente por dente, é uma balança. As coisas que você fez de positivo sempre compensam as negativas, mas normalmente a maneira com que você causou a tua morte no teu corpo físico vai refletir no corpo espiritual. Quando você reencarnar, você vai usar esse mesmo corpo espiritual. Claro que ele vai se moldar a aparência do próximo corpo, mas o corpo espiritual é o mesmo. E ele vai estar com aquele problema, com aquela energia que você colocou ali. Porque você não vai ter o merecimento de se ser ajeitado, porque você causou. Se você causou, você tem que ajeitar. Então você vai vir com um problema, normalmente um problema, uma dificuldade física, ou num órgão, quando engole veneno, ou seja, qual for a maneira que você cometeu o teu suicídio. Então o teu corpo já vem com uma dificuldade. Só que você estava aqui na 6ª série. Você abandonou a 6ª série. Qualquer colégio de vocês aí, se vocês saíram no meio da 6ª série, vocês não vão passar para a 7ª. Vocês vão ter que começar a 6ª série de novo. Ou seja, todas aquelas dificuldades vão estar lá te esperando. Todas aquelas provas que você não tirou nota boa vão estar lá te esperando. E o teu corpo físico ainda vai vir com uma dificuldade, ou seja, você deixou mais difícil ainda. E às vezes as pessoas que estavam do teu lado, que era aquela pessoa que às vezes te dava o teu suporte, que era a pessoa que tinha um relacionamento bom com você, pode ser que ela tenha continuado a caminhada dela, e ela não vai estar junto com você. Ah, Deus vai te botar pessoas que não querem te ajudar? Vão, mas às vezes o sentimento não é o mesmo. Então, se já não está bom, vai ficar tudo pior. É isso que a gente procura mostrar para vocês. Não adianta fugir. Tem que procurar encarar as coisas com a maior tranquilidade possível. Eu não estou dizendo felicidade, é tranquilidade. E muitas vezes o que a gente nota é que os problemas que vocês têm são criados e ampliados também por vocês. Uma coisa que a gente vê que dá muita dificuldade na maioria das pessoas é o lado financeiro. Só que a maioria das pessoas também vive de uma maneira que não condiz com o que recebe. Então isso também é um desequilíbrio. Tem que aprender a viver com aquilo. Às vezes é muito difícil, é complicado, tem que continuar seguindo em frente. Mas a gente vê que muitas pessoas poderiam ter uma vida equilibrada, mas sempre querem mais e mais e mais e não vê a parte financeira antes. E daí começam as brigas em casa, discussão em casa, tumulto, rolo, e às vezes aquilo que se tanto queria, gastou mais do que podia, não te traz felicidade, porque você não tem um equilíbrio para aproveitar aquilo. Então analisem isso, cada um de vocês tem que analisar a vida de vocês. O que eu estou fazendo que eu poderia fazer diferente para ficar mais tranquilo? O que eu posso modificar para que eu não sofra tanto e por consequência não crie problema na vida também das pessoas que estão em volta? É vocês que têm que fazer isso, cada um de vocês. Que a paz esteja com todos.